Eu vou te mostrar o porquê que as escalas existem e por que elas são tão importantes, como formar as escalas na prática e o mais legal de tudo que vai fazer você adorar as escalas, uma maneira de aplicá-las, uma maneira de usá-las que vai abrir a sua cabeça e você vai ver que é muito útil e muito divertido. Então vamos ver como formar essas escalas. Se eu pego a ordem das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e faço a repetição da última nota, eu tenho uma escala, ou seja, 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A propósito, isso daqui é a escala de Dó maior. O problema é que essa lógica aqui, ela não se aplica a outras notas. Se eu pego, por exemplo, um Mi e vou até o outro Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho ainda assim 8 notas, mas isso daqui não seria uma escala de Mi maior. E isso acontece, pessoal, porque para uma escala existir, a distância de uma nota para outra dentro dessas 8 notas precisa ser exatamente igual. Quer ver uma comparação aqui? Imagina que todo dia você precisa caminhar 5 km. Não importa se você caminha na rua de trás da sua casa, não importa se você caminha no parque ou até mesmo numa academia, na esteira. Importa que você precisa de 5 km. Voltando aqui para o sentido musical, nas escalas são a mesma coisa. Não importa muito pra gente qual é a nota que ela começa, e sim se essa nota que ela começou tem a mesma relação de distância em relação uma às outras notas. Beleza, entendi, mas como que eu faço isso então? Como que eu sei essa distância de uma nota para outra? Através de um negócio chamado de tom e semitom, que é o seguinte: a gente conta que o semitom é a menor distância entre duas notas. Então é o seguinte, entre o Dó e o Ré, essa daqui não é a menor distância que eu posso ter entre duas teclas. Eu posso ter uma tecla preta, um Dó sustenido. Eu não tenho nenhuma tecla do meio. Então, quando eu tenho essa menor distância, isso daqui é um semitom. Tipo, daqui pra cá, um semitom. Eu não tenho nenhuma tecla no meio. Daqui pra cá, também um semitom. Eu não tenho nenhuma tecla no meio. E aí, o tom é quando eu junto dois semitons. Então, tipo assim, se eu tô daqui pra cá, eu tenho um semitom. Se eu tô daqui pra cá, eu também tenho um semitom. Ou seja, daqui pra cá, eu tenho um tom. Semitom mais semitom, um tom. Daqui pra cá, eu tenho um tom. Semitom mais semitom, um tom. Uma dica legal para você saber é sempre que você encontrar duas teclas e tem uma no meio, você tem um tom acontecendo ali, ou seja, 3 teclas. Então, tipo assim, ó, daqui para cá, eu tenho 1, 2, 3 teclas. Tem uma tecla no meio, independente aonde ela tá, qual que é a cor dela, se é uma tecla branca ou uma tecla preta, você tem um tom. Daqui para cá, eu tenho 1, 2, 3 teclas. Eu tenho um tom. E assim no instrumento inteiro em todas as oitavas. Agora que você já sabe isso, a gente vai voltar naquela escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e vamos usar ela como referência e vamos contar a quantidade de tons e semitons que tem dentro dela. Então vamos lá, ó. De Dó para Ré, eu tenho um tom, ó. Tem uma tecla no meio, eu tenho um tom. De Ré para Mi, eu também tenho um tom. Meio mais meio, um tom, tem uma tecla no meio, um tom. De Mi para Fá é a menor distância que eu posso ter. Eu não tenho nada aqui no meio. Então, um semitom. Aliás, as abreviações que estão aparecendo aqui na tela. T equivalente a tom e ST equivalente a semitom. Beleza? Então, de Fá para Sol, eu tenho uma tecla no meio. Ou seja, eu tenho um tom. De Sol para Lá, eu também tenho uma tecla no meio. Também tenho um tom. De Lá para Si, mesma coisa, uma tecla no meio, também tem um tom. E de Si para Dó, fechando a última nota, eu não tenho nada no meio, então eu tenho um semitom. Vamos resumir, ó. Eu tenho tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso daqui, pessoal, gerou pra gente a fórmula de todas as escalas maiores. Qualquer conjunto de 8 notas que eu aplico essa lógica aqui de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, eu formo uma escala maior. Então vamos aqui na próxima para ver se essa fórmula bate e se é verdade. Então vamos aqui, ó, de Ré para Ré. Eu vou tocar todas essas notas de Ré para Ré e vou fazer os ajustes necessários para que ela vire uma escala maior. Então vamos lá. De Ré para Mi, eu tenho um tom. Bateu com a minha fórmula, tudo certo. De Mi para Fá, eu tenho um semitom, mas de acordo com a fórmula que a gente viu junto, eu preciso de um tom. Ou seja, eu pego esse Fá aqui
e elevo ele para Fá sustenido. Então, ó, tenho 3 teclas, um semitom, mais um semitom, ou seja, daqui para cá me deu um tom. Então já corrigi o primeiro problema que eu tinha ali com essa escala. De Fá sustenido para Sol, aí eu continuo normal. Eu tenho um semitom, bateu com a minha fórmula, vou seguir. De Sol para Lá, eu tenho também um tom, belezinha. De Lá para Si, tenho também um tom, bateu com a minha fórmula. E de Si para Dó, eu deveria ter um tom, mas eu tenho um semitom. E eu preciso de um tom de acordo com a minha fórmula. Então o que eu faço? Pego essa nota aqui e elevo para cá. Então ficou um tom. E agora sim, a última nota, de Dó sustenido para Ré, eu tenho um semitom. Minha escala de Ré maior, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aqui já provou pra gente que as escalas não são iguaizinhas, mas elas são iguaizinhas em termos da fórmula. Vamos fazer mais um. Vamos fazer agora um Si bemol. Si bemol, o próprio nome já fala que a escala vai ser bemol. Então eu começo no Si bemol e vou até o outro Si, ó. E agora eu tenho que ajustar essas notas de acordo com a fórmula. Então de Si bemol para Dó, eu tenho um tom, ó. Tenho 3 teclas aqui. Então já bateu com a minha fórmula, tá tudo bem. De Dó para Ré, também. Semitom mais semitom, um tom. Tem um tom, também bateu com a minha fórmula, vamos seguir. De Ré para Mi, eu deveria ter um semitom, mas eu tenho um tom, ou seja, eu tenho a mais. Então, eu vou voltar um. Sempre volto ou aumento na tecla da frente. Então já deu aqui um Mi bemol. De Mi bemol, Mi eu já usei. Para Fá, eu tenho um tom, então bateu com a minha fórmula, vamos seguir. De Fá para Sol, beleza, também um tom. De Sol para Lá, um tom, bateu minha fórmula. E de Lá para Si, um semitom. Deu também certinho com a minha fórmula. Então minha escala de Si bemol maior ficou Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá e Si bemol. Vamos conferir os tons e semitons. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Bateu direitinho com a minha fórmula, deu tudo certo. Ah, mas e uma escala sustenido? Aí é diferente? Não, é exatamente a mesma coisa. Vamos fazer aqui com uma escala de Fá sustenido. De novo, o próprio nome já diz que vai ser uma escala com Fá sustenido, então a gente começa com ele. Então vou Fá sustenido e vou tocando até o outro Fá sustenido e vou fazer as devidas correções necessárias. Então, de Fá para Sol, eu tenho um semitom. Já começou com um semitom logo de cara e eu sei que eu preciso de um tom. Eu preciso aumentar. Então eu vou e coloco mais meio, ou seja, mais um semitom. Então, de Fá sustenido para Sol sustenido, eu tenho um tom. De Sol sustenido para Lá, deu um semitom de novo. Eu vou e coloco mais uma vez, aumento mais meio. Então ficou de Sol sustenido para Lá sustenido, também deu um tom. De Lá sustenido para Si, me deu um semitom. Bateu com a minha fórmula, tá tudo bem, eu vou seguir daí. De Si para Dó, me deu um semitom. E eu preciso de um tom para bater com a minha fórmula. Então, você já sabe, aumento mais meio. Aqui deu um Dó sustenido. De Dó sustenido para Ré, mesma coisa, um semitom, vou mudar para um tom. Repara que essa escala você tem bastante correção para fazer, né? De Ré sustenido para Mi, esse Ré sustenido para Mi me deu um semitom. E de acordo com a minha fórmula, eu preciso de mais meio. Então esse Mi, na verdade, ele vira um Fá. Só que como a gente está no Mi e a gente está aumentando o meio, ele é um Mi sustenido. Eu sei que você pode pensar, pô, mas eu estou tocando um Fá. Sim, mas pela regra teórica, isso daqui seria um Mi sustenido. E, por último, de Mi sustenido para Fá sustenido, eu tenho um semitom. Então vamos conferir, ó, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido e Fá sustenido. Essas são as notas da minha escala de Fá sustenido. Vamos conferir os tons e semitons. Um tom, um semitom, tom, 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 semitom. Bateu direitinho com a minha fórmula
isso daqui é uma escala. Essa lógica aqui, pessoal, ela funciona para qualquer escala maior que você queira formar, né? A gente já viu que funciona sustenido, funciona bemol, não tem problema, a lógica é sempre a mesma. Tá, mas beleza, entendi que eu formo as escalas, entendi que eu chego nas notas, mas por que isso é importante? Por que isso importa na hora de eu tocar? O que importa isso numa música? Para te explicar isso, eu vou usar aqui de exemplo a música Imagine, do John Lennon, e tem dois fatores que a gente precisa analisar para entender o porquê que a escala está existindo aqui. Primeiro, a melodia, e segundo, a harmonia, os acordes, a progressão harmônica. Dando uma olhada na melodia, a gente vai perceber que todas as notas elas estão dentro da escala de Dó maior. A primeira parte, ele faz um Sol, 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 Si, Lá. Tá tudo dentro da escala, ó. Todas as teclas brancas. A outra parte, mesma coisa, ó. Tudo dentro da escala. Na segunda pauta são as mesmas notas até, inclusive. Sol, Si, Lá. Tudo igualzinho. Na outra parte, que ele muda um pouquinho, que é isso aqui, ó. Ele não toca, sei lá, um Si bemol, ele toca o Si natural. Isso prova pra gente que está dentro da escala. Isso confirma ainda mais quando eu dou uma olhada na harmonia. Quando eu tenho uma escala, essa escala gera para mim uma sequência de acordes, que é o campo harmônico. Eu não vou explicar como faz isso aqui, senão esse vídeo ia ficar muito longo e ia te confundir. Mas caso você queira dar uma olhada, já tem um vídeo completão aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. E aí, eu montando esses acordes de acordo com a minha escala, eu chego na seguinte combinação. Eu tenho um Dó maior, um Ré menor, um Mi menor, um Fá maior, Sol maior, Lá menor e um Si menor com a quinta bemol. E aí, se você reparar nos acordes, você vai ver que eles estão exatamente dentro da música. Eu tenho um Dó maior na primeira parte, ó. E aí depois eu vou para um Fá. O acorde de Fá está dentro da escala, a melodia está dentro da escala, está até dentro do acorde, ó. Tá tudo bem, tá tudo certinho. Na próxima parte, inclusive, são as mesmas notas até, né? Um tempo diferente, mas são as mesmas notas, ó. Mesma coisa. Na outra pauta, exatamente igual. De novo, mudam os tempos, né? Mudam a rítmica, mas a mesma lógica. Eu tenho ali um Dó, Sol, Si e depois o Lá, usando tudo igual, tudo na mesma linha. No Dó, ali na sequência, igualzinho. Muda a rítmica, muda a letra, no caso, né? Mas como a gente está avaliando aqui a melodia e a harmonia, pra gente é quase a mesma coisa. E aí, continuando a música, agora tem uma pequena variaçãozinha, ó. Eu tenho um Fá, depois eu vou ter Lá, Dó, ainda assim dentro da escala. Depois um Dó com baixo em Mi, que é um acorde com baixo invertido, mas ainda assim é um acorde, ó, de Dó maior invertido, são as mesmas notas. Mesma coisa, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, dá uma olhada no vídeo que eu deixei na descrição. E a melodia ainda tudo dentro da escala, ó. Por mais que eu mude, todas as notas, ó, estão aqui dentro. Quer ver se eu toco uma nota que não pertence à escala, como fica esquisito, ó? Na hora você percebe, ó, tem alguma coisa errada. Se a música não for assim propositalmente, você fala, pô, isso aqui tá muito esquisito. Então a escala te ajuda a guiar e você ter uma base. Então é legal para de repente você que quer compor alguma coisa, quer criar alguma coisa. Vamos pensar aqui que eu pego um acorde de Dó e quero criar de repente uma introdução com isso, ó. Comecei com a terceira nota, porque é uma nota que já pertence ao acorde, e depois usei a escala, ó. Mudei para um acorde que está dentro da harmonia, está dentro do campo harmônico, que faz parte da escala de Dó, e continuei. A lógica é sempre a mesma. Então quando você sabe isso, você consegue criar alguma coisa na hora, você consegue melhorar as músicas que já existem, você consegue pensar num improviso. Imagina o mesmo exemplo aqui da Imagine, que tem umas partes ali que fica só a nota, fica segurando. Você pode usar aquele espaço vazio para criar alguma coisa, tipo isso aqui, ó. Aqui, ó. Você não tem nada acontecendo de melodia, né? Claro que tem um lance estético da música ficar bonita, o gosto, tem tudo isso. Mas vamos pensar aqui que, pô, eu quero fazer alguma coisa, ó, de novo.
aí você vai criando, você vai deixando isso muito mais musical e muito mais personalizado. Mas aí tem um outro ponto agora, que é como usar essas escalas para treinar, para deixar mais divertido, para deixar mais musical, que é o segredo da coisa toda, porque no fundo você deixa isso aí como se fosse um vocabulário para quando você precisar, você usar. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar de exemplo aqui a escala de Sol maior. Vamos aproveitar e vamos montar ela junto. Pego de Sol a Sol, Tom, Tom, semitom, Tom, Tom, tem um semitom, deveria ter um tom, então aumento para Fá sustenido, e Sol, ou seja, minha escala de Sol maior. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Agora eu vou pegar quais os acordes que essa escala me gera. Lembrando que quer entender como eu cheguei nisso aqui, é só assistir o vídeo que está aqui na descrição. Então no caso dessa escala eu vou ter um Sol maior, um Lá menor, um Si menor, um Dó maior, um Ré maior, um Mi menor, e um Fá sustenido menor com a quinta bemol. Agora que eu já sei as notas da escala e os acordes, vamos deixar mais musical. E dá pra gente fazer, na verdade, de vários tipos. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, você pega a ideia e aplica em casa. Vamos pensar aqui num exemplo um pouco mais clássico, um pouco mais um piano clássico, digamos assim. Então eu vou usar aqui os acordes de Sol maior, Sol, Si, Ré, Si menor, Si, Ré, Fá sustenido, Dó maior, Dó, Mi, Sol. Depois eu vou voltar para o Sol maior e depois para um Ré maior, Ré, Fá sustenido e Lá. E aí eu vou pegar o acorde na minha mão esquerda e vou tocar ele, a primeira nota de baixo, né, no caso a fundamental, e 3 vezes em cima. Tipo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou repetir isso 2 vezes. Aí mudo para o próximo acorde. 1, 2, 3, 4. E vou usar isso aqui como lógica. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui uma vez só no Sol e uma vez só no Ré. 1, 2, 3, 4. Enquanto a mão direita vai ficar fazendo a escala subindo e descendo. E aqui, para você não se confundir, é legal você seguir algumas etapas de evoluções de estudo. Então a primeira etapa é só subir e descer as escalas. Simples assim. Tipo isso aqui, ó. Essa foi a primeira etapa. Já na segunda é você fazer a mesma coisa, mas agora variando um pouco o tempo da mão direita. Como assim variando o tempo? Se você subiu de repente uma nota para cada um tempo, pensa assim, ó. 1, 2, 3, 4. Você pode mesclar com notas de meio tempo, tipo assim, ó. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. Você dobra o tempo, né? No caso, uma semínima e uma colcheia. Você pode fazer isso a hora que você quiser, a hora que isso tiver na sua mão, que for fácil para você executar. Então, a mesma lógica da mão esquerda, mas juntando esse mecanismo. Fica assim, ó. Isso aqui, pessoal, pode ser perfeitamente alternado com outras variações. Se você fez 1, 2, 1 e 2, você pode colocar notas de 1/4 de tempo, tercinas, notas que duram mais. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aqui vai bem da sua criatividade mesmo. Inclusive eu fiz um vídeo para ajudar na criatividade, que eu vou deixar o link também aqui na descrição, já está aqui no canal. Mas continuando, depois que você fez essa etapa, a próxima etapa é você criar variações um pouco mais musicais. E o que é isso? É você quebrar os padrões no meio. É você de repente tocar um pedacinho aqui, aí mudar as notas da escala para cima. Você não precisa tocar tudo na sequência de todas as notas. Inclusive, você pode
pode unir tudo, que é justamente você quebrar a escala no meio, variar inclusive os tempos. Tipo isso aqui, ó. E não precisa ficar preso só nesse tipo aqui, nessa maneira de acompanhamento. Você pode pensar, de repente, também em repetir os acordes, como se fosse uma coisa mais pop, né? Vamos pensar aqui, sei lá, no Mi menor, depois num Ré maior, num Dó maior e um Ré maior. E vou ficar repetindo isso aqui também por 2 compassos, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e vou para o próximo acorde com a mesma lógica e aplicando todos os estágios. Primeiro faço a escala aqui bonitinha, certinha, começando com todas as notas, depois eu vou fazendo as variações de tempo, depois eu vou intercalando uma nota, vou mudando tudo, vou partindo de todos os estágios. E aí a gente pode ter um resultado tipo isso aqui, ó. E aí tem uma coisa que eu fiz que eu não sei se vocês repararam, que eu mudei a intenção da escala. Eu mantive as mesmas notas, ainda assim a escala de Sol maior, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, sustenido, Sol, mas quando eu estava tocando o acorde de Mi menor, eu dava preferência por começar a escala partindo do Mi. Ainda assim com as mesmas notas, ó, mas partindo do Mi. No Ré, a mesma coisa, ó. Independente do que eu estou tocando com a mão direita, eu dei preferência por começar a escala partindo daí. Isso daqui, pessoal, é o princípio dos modos gregos. Você tem a escala, mas muda a intenção. Caso você queira saber mais sobre isso daqui, comenta aqui embaixo, faz uma força-tarefa de escrever aqui embaixo nos comentários, que eu faço um vídeo só dedicado para isso. Aproveita também e dá uma olhada no meu curso online, onde eu falo sobre tudo isso de uma maneira muito mais estruturada e muito mais organizada, vai te ajudar muito, miloandreu.com.br. E esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela vai ajudar você a colocar a sua criatividade em prática e usar tudo isso daqui que a gente comentou. Aproveita, ó, se inscreve no canal, é muito importante para mim, não custa nada para você, mas faz uma diferença enorme. Deixa seu like e comenta aqui embaixo, deixa eu saber se você curtiu e conseguiu usar isso. Valeu e até a próxima.